Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Peixe Babel, e hoje a gente vai explorar dados públicos sobre a militarização de cargos civis no governo federal. Que o governo federal é altamente militarizado, todo mundo tá cansado de saber. Mas nas últimas semanas da CPI da Covid, antes do recesso começar, o Meteoro Brasil mostrou em uma das suas transmissões uma visualização que dá números para esses bois. Esse gráfico foi produzido como parte de um dos projetos do movimento Acredito, um projeto por novas ideias na política, né? Que tem várias lideranças, como é o caso do senador Alessandro Vieira e da deputada Tabata Amaral, e também tem várias pessoas profissionais de diferentes áreas que contribuem com o projeto, como é o caso do Henrique Xavier, um cientista de dados que foi responsável efetivamente pela produção da visualização que o Meteoro reproduziu. É um gráfico de corrida de barras que mostra o percentual de militares ocupando cargos civis comissionados em cada um dos ministérios. Então, dos 15 ministérios que foram listados, ministérios federais, da saúde, da ciência, todos os outros ministérios do governo federal, um percentual desses cargos são ocupados por militares. E esse levantamento foi feito só com base em cargos comissionados, que são através de recomendações e indicações, ou seja, não precisa fazer nenhum processo seletivo, nenhum concurso público para você tomar posse de um desses cargos. E o gráfico mostra justamente como, de 2013 para cá, esses cargos foram altamente militarizados. Até por fazer parte de uma iniciativa liderada por senadores e deputadas, né? Foi um projeto completamente aberto, onde não só a forma que a análise foi feita está disponível no GitHub, como também os dados tratados foram disponibilizados. Então, para a alegria de qualquer pessoa que faz ciência de dados, os dados tratadinhos, bonitinhos, foram liberados na página do projeto. Inclusive, fique à vontade para explorar lá a página do GitHub, que tem vários outros projetos, como um laranjômetro, né, que você já consegue supor do que se trata, e vários outros projetos que tentam mostrar dados que são públicos, são todos dados provenientes do portal da transparência, que qualquer cidadão tem acesso, mas quando alguém pega e faz uma visualização boa daquilo, tudo fica muito mais palatável, mais fácil de consumir. Então, recomendo demais que vocês deem uma olhada nos projetos que estão disponíveis lá. E é lógico que com esses dados tratados, cruzados, processados, tudo bonitinho para preparar um gráfico, eu fiquei com uma coceirinha atrás da orelha de, será que a gente consegue produzir uma visualização que fale um pouco melhor essa informação ou que realce aspectos diferentes, né, dessa informação, para passar essa informação que é tão importante, né, para conhecimento público. Então, foi isso que eu decidi fazer, explorar esses dados e ver o que dá para tirar ainda dessa informação. Mas primeiro, vamos entender o que o gráfico de barras original está contando para a gente. Eles mostraram essa corrida de barras, que é um gráfico muito divertido de ver, né, que você tem um ranking de alguma coisa específica, nesse caso é um ranking dos ministérios que tem o maior percentual de militares, e a corrida de barras vai ao longo, à medida que o tempo passa, vai alterando esse ranking de acordo com o aumento da quantidade, né, nos elementos desse ranking. E aqui a gente tem alguns pontos que são cruciais que o gráfico marca, que são, por exemplo, aqui o início do segundo mandato da Dilma, como é que era a militarização dos ministérios nessa época. Aí vai chegando em 2016, vem o afastamento da Dilma, quando o Temer assumiu, e aí a gente começa a ver aqui nessa corrida de barras um aumento mais gradual, né, da presença de militares na presidência, na justiça. Aí, à medida que vai passando o governo Temer, ele vai militarizando cada vez mais, a gente está vendo isso aumentar. E aí, quando vai chegando agora no finalzinho de 2018, para o começo de 2019, o governo Bolsonaro explode
a militarização dos ministérios. E é um gráfico onde esse efeito do negócio explodir, assim, nossa, olha quanto que aumentou. Eu gosto bastante de como que é significativo, né, esse movimento. E aqui ele marca outro ponto, né, que é o afastamento do Mandetta e como que o Ministério da Saúde também aumenta aqui nesse ranking de barras. E apesar de eu adorar a visualização de corrida de barras, até pelo impacto que ela causa, né, de você ver um ranking mudando ao longo do tempo, ela tem um problema muito importante que é contar com a nossa memória. E assim, eu sou uma pessoa que passa uma borboleta, minha atenção já vai embora, então eu esqueço muito fácil as informações que estão ali naquele gráfico. Porque se você imaginar que a animação é ao longo do tempo, ou seja, está sobrescrevendo o passado com informação do futuro, muita coisa que já passou ali se perde e a gente acaba só focando nos principais fenômenos que vão acontecendo ali. Então eu pensei em tentar produzir uma visualização que não tem esse ponto fraco, né, de que a gente esqueça o passado, né, tentar fazer uma visualização que mostre toda a linha do tempo ao mesmo tempo, para que a gente consiga entender o cenário como um todo, né, o que aconteceu ao longo desses anos. Na hora de escolher qual ferramenta eu ia usar, eu lembrei de um conteúdo que já foi produzido aqui no canal, que chama Python versus R, e lá a Juliana Guamá comenta com a gente como que o R é muito melhor para visualizações de dados por causa da forma que ele manipula os dados, das bibliotecas que ele tem disponível. Então eu fui no R, olhar o que ele tinha para oferecer e eu descobri uma biblioteca muito interessante que chama GG Animate, que literalmente, assim, com 2 linhas de código, você consegue transformar um gráfico estático na sua versão dinâmica, que deixa rastro ao longo do tempo, mostra a tendência de para onde os dados estão fluindo. Então, foi esse o meu ponto de partida para tentar produzir uma visualização que ao mesmo tempo fosse animada, mas conseguisse disponibilizar toda a linha do tempo simultaneamente para análise. O primeiro que eu fiz foi esse aqui, onde ficou uma porcaria, tá, gente? Mas isso tudo é exploração. Onde eu coloco cada ministério uma bolinha e essas bolinhas elas vão evoluindo, vão correndo ao longo do tempo, mas deixando um rastro para trás. Então aqui, na minha cabeça, o que não deu certo, tá? Na minha cabeça, eu teria as bolinhas onde a altura seria o ranking, né? Então, quem é o ministério com mais militares, quem é o ministério que mais cresceu, a gente conseguiria ver tudo isso e ficaria animado, o que fica interessante de assistir. Aí, depois, eu passei para os pequenos múltiplos. Cadê? Eu passei para pequenos múltiplos, que é essa ideia de você dividir, né? Pegar o mesmo gráfico e dividir em pequenas versões dele. Só que dessa vez, agora, cada pequeno gráfico é um ministério. Então, agricultura, cidadania, ciência e comunicação, eles estão em ordem alfabética aqui. E a gente vai vendo ao longo do tempo essas bolinhas evoluindo e o rastro delas ao longo do tempo. Então dá para ver que esse grande pulo que as bolinhas dão no final é o começo do governo Bolsonaro e tal. Dá para ver que quando começa a crescer a militarização da presidência, é o afastamento da Dilma e o início do governo Temer. Então dá para enxergar todas essas coisas ao longo do tempo, que era um pouco do que eu queria, mas acabou que eu perdi o ranking. E aí eu fui evoluindo essa visualização e cheguei no que eu achei que ficou melhor, que eu vou passar para essa tela aqui agora, que eu achei que ficou melhor, que é esse daqui. Eu deixei animado só porque, sei lá, né, fica mais interessante de olhar. Mas cheguei nessa versão aqui, que mostra como um gráfico de área a mesma coisa que aquelas bolinhas estavam mostrando. Então, as bolinhas que ficavam evoluindo ao longo do tempo, em vez de ser uma bolinha, é uma área, né? Uma linha com uma área embaixo que vai evoluindo ao longo do tempo. E aí, o que eu fiz aqui nessa versão final desse meu gráfico?
eu coloquei sombras coloridas, então cinza mais escuro e amarelo, para determinar esses marcos que são o afastamento da Dilma e o início do governo Temer, está em cinza, e o início do governo Bolsonaro em amarelo. E era isso aqui que eu estava procurando, na real, quando eu pensei em refazer o gráfico que o projeto Acredito fez. Porque eu queria olhar tudo e entender como foi que evoluiu ao longo do tempo, coisa que o gráfico da corrida de barras acaba não deixando muito bem. E aqui a gente olha e dá para bater o olho e ver que a região amarela, que é o governo Bolsonaro, realmente militarizou todos os ministérios, enquanto o governo Temer, que é a região em cinza, militarizou alguns muito específicos, como o Ministério da Justiça e a própria presidência. Eu acabei ficando bastante satisfeita com essa visualização. Inclusive, comenta aqui embaixo, na seção de comentários, qual dessas visualizações você preferiu. A corrida de barras, o gráfico com as bolinhas, né? O gráfico de dispersão ou o gráfico de área. Qual deles você achou que comunica melhor a informação? Ou até você pode comentar um novo gráfico que a gente não falou aqui no canal e que você acha que comunicaria bem essa informação. E quem sabe, né, a gente até produz uma nova versão. Então eu aproveitei esse tempo lá na Twitch para refazer esse gráfico em R, que é o gráfico de área, né? Só que numa versão interativa. Pelo menos eu não conheço nenhuma ferramenta do R que permita interatividade nos gráficos. Eu conheço uma muito boa no Python, que é o Plotly, que inclusive também tem vídeo aqui no canal falando das vantagens dessa biblioteca. E é a mesma biblioteca que a gente usou para fazer as visualizações na época que a gente fazia cobertura da Covid. Então, é uma visualização que permite não só interação para consulta, né, de dados específicos no seu gráfico, como também você pode até manipular alguns aspectos da visualização, através de menus, botão de seleção. O resultado é que a visualização ficou interativa, o que é um ponto super positivo, mas eu achei que ela não ficou tão visualmente agradável quanto a versão do R. O ggplot, junto com o ggAnimate, realmente produz gráficos visualmente muito agradáveis. Então a gente ficou com esse trade-off, né? Um gráfico que é animado e bem bonito de ver, né? Visualmente agradável, e um outro gráfico que é interativo, ou seja, você consegue engajar mais a pessoa com a informação através da interação. Todos esses gráficos vão estar disponíveis, tem um link aqui na descrição mostrando onde você encontra todas essas visualizações, inclusive a original de corrida de barras. Então, independente de qual delas você preferiu, o importante é que você compartilhe essa informação. Escolhe o gráfico da sua preferência, compartilha no WhatsApp, compartilha no Telegram, compartilha na sua rede social preferida, porque essa é uma informação altamente relevante. Ela é a definição de informação de utilidade pública. Então, não deixe de compartilhar para que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo na política brasileira. E lembrando que a gente sempre compartilha os códigos no nosso GitHub, então sinta-se à vontade para dar uma olhada, até fazer uma versão melhor, mostra pra gente, marca a gente nas redes sociais se você produzir alguma visualização que realce algum aspecto interessante dessa visualização. E segue a gente lá na rede social roxinha, se você quiser acompanhar o desenvolvimento dessas implementações que vêm parar aqui no YouTube, melhor editadas e melhor apresentadas. E agora eu deixo vocês com os créditos desse vídeo, onde tem recomendações de outros conteúdos, se você gostou desse daqui também, e tem como que você pode apoiar o canal se o seu coração mandar. Pode ser pelo Catarse, pode ser pelo PicPay, ou pode ser até um Pix pra gente, para apoiar o trabalho que a gente faz aqui no YouTube. Então, a gente se vê por aí, um abraço e até mais!